Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. E a palavra da vez é anistia. Anistia vem do grego e significa esquecimento. E já foi utilizado em várias sociedades para justamente esquecer certos crimes e tentar pacificar uma sociedade. Aconteceu com os assassinos de César durante a República Romana. Aconteceu em relação ao perdão de revolucionários durante a Comuna de Paris, ali na França, no século XIX. Aconteceu também no mesmo século, nos Estados Unidos, durante a Guerra Civil, quando o Norte, vitorioso, perdoou o Sul na ideia de pacificar e reconciliar a nação. E agora estamos falando disso em torno do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como outros militares, políticos e também no bojo de várias sentenças aplicadas a militantes que tentaram invadir a Praça dos Três Poderes e os seus respectivos palácios ali no 8 de janeiro de 2023. Um processo gigante e que muita gente tenta buscar anistia a essas pessoas. Mais do que histórico simplesmente, e esse é um canal que trata de história, também temos que falar das consequências políticas da anistia como conceito e a sua aplicação no mundo atual. E acima de tudo, esse canal não vai defender a anistia e nesse vídeo eu vou contar por quê. Mas antes que a gente continue, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal, rumo a 5.000 inscritos e compartilha com os amigos. Esse assunto tem que ser debatido ainda mais nessa semana que começa o julgamento sobre os crimes do ex-presidente Bolsonaro. Vocês sabiam que a ideia de história do Brasil sempre gira em torno de conciliação? Pois é. Se tratarmos da história da historiografia, ou seja, a história das pessoas que escreveram a história de alguns temas, e no caso do Brasil, nós vemos sempre salientada como não tivemos grandes conflitos em nossa história. O Brasil não seria um país das guerras civis, dos grandes massacres ou genocídios. Ao contrário, seríamos sempre o país da diplomacia, da negociação e da conciliação. Isso aconteceu, por exemplo, na opinião de vários historiadores lá do século XIX, ao traçar a história do Brasil, falando que no início de tudo nós tínhamos uma negociação e uma forte conciliação entre indígenas e portugueses. Ao contrário de uma invasão com bastante matança e controle e ocupação, nós teríamos uma troca de culturas, saberes, ciências, negociações de alianças, que acabariam de uma maneira igualitária colocando os portugueses numa vantagem inicial, mas que no fim das contas, mesmo com os portugueses assumindo o posto de norteador da sociedade brasileira, todo mundo ficaria na paz e os indígenas contribuiriam para a miscigenação brasileira. Assim como os africanos. Esse tipo de opinião, que era muito mais comum antigamente, continua. Quando a gente pensa, por exemplo, que durante a ditadura militar, nós sempre fizemos uma narrativa que o Brasil não tinha inimigos. Não teve conflito entre as raças, não teve conflito entre classes sociais, e o Brasil, ao contrário da revolucionária Europa, acabaria ficando numa grande nação que entende que todo mundo tem a sua parte. É uma lógica que mistura várias citações, os livros didáticos, o jeito de formar professores. Isso faz com que mais ou menos até a década de 80, a ideia básica de Brasil seria um caldo feliz onde não existe segregação, discriminação, desigualdade e muito menos, alguns diriam, racismo e opressão. É a utopia das três raças, negros, indígenas e brancos lutando por um Brasil melhor. E isso esteve muito presente até quando a gente teve os currículos ensinando educação moral e cívica e organização social e política do Brasil. Duas matérias que não faz muito tempo que existiu no currículo brasileiro. Brasil, gente pra frente, construindo esta nação, com trabalho permanente, com firmeza e coração. E no passo de gigante, levo o meu Brasil avante. Vamos todos cantar a uma só voz, o Brasil é feito por nós. E ao falar de ditadura, isso faz todo sentido. Já que se você pensa, por exemplo, no período autoritário de Vargas, a ditadura do Estado Novo de 37 a 45, lá também tivemos anistias. Quando acabou, em 45, o Estado Novo, vários prisioneiros políticos foram libertados numa retórica de pacificação nacional.
não foram culpados delegados, torturadores, policiais, políticos, funcionários burocratas que, ao receber ordens, praticavam autoritarismos. Isso também vai se dar sequência durante a ditadura militar. Em 1979, quando o governo João Figueiredo assinou a Lei da Anistia, resultado de tanto de uma mobilização social, desde os movimentos pela anistia, chefiados por Terezinha Zerbini, ali em 75, assim como políticos ligados ao MDB, o partido de oposição à ditadura, que buscavam uma anistia aos seus presos e fugitivos exilados durante o período ditatorial, nós tivemos também a condução militar para que essa anistia não ficasse apenas a esses famosos nomes de esquerda, ou que lutavam por uma revolução, ou que eram críticos ao regime. Ao contrário, essa anistia só valeria de como ficou no lema. Ela teria que ser ampla, geral e irrestrita. Ou seja, não apenas os exilados políticos teriam beneficiados ao voltar para o Brasil, assumir posições em universidades, empresas, governo, podendo inclusive depois liderar partidos políticos, no bojo da redemocratização. Nós tivemos também anistia aos militares. E mais, não só uma anistia. Você, durante o período militar, não teve uma política de investigação sobre esses crimes. O livro clássico Brasil Nunca Mais, que junto do Dom Paulo Evaristo Arnes, a um grande pastor da igreja presbiteriana, que agora me foge o nome, mas estará aqui na legenda, você tem a expectativa que essas investigações começassem. Só que o livro, com medo de ser tolhido durante a ditadura, só vai ser lançado em 85, no ano da redemocratização. Esse tipo de investigação ainda caminhou a passos lentos durante os governos civis, Sarney, Collor, FHC, sem esquecer do Itamar. E a gente só vai ter, de fato, alguma certa abordagem durante o segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma, mas ainda assim, muito lentos. Não à toa, o Brasil é um dos países que teve ditadura e que não responsabilizou um lado que era o que chefiava o governo durante a ditadura. Um filme que ganhou recentemente o Oscar de filme estrangeiro, que falava justamente Argentina 1985, fala do passado da Argentina ao responsabilizar, inclusive, presidentes que fizeram massacres, torturas e mataram vidas humanas. O Brasil não teve algo semelhante. A própria Comissão Nacional da Verdade não teve essa força toda por questão política e, no máximo, virou um grande órgão que faz penalizações, retificações em certidões de óbito, dá dinheiro para pessoas que foram torturadas ou perseguidas, mas sem prisões, sem responsabilizações. E eu não estou chamando a atenção nesse vídeo para falar que a Comissão da Verdade não fez um bom trabalho. Eu estou falando que desde o fim do regime militar, o próprio legado autoritário que ficou não permitiu que essas coisas acontecessem. Ficou uma política de esquecimento. A lógica de esquecimento da anistia que aconteceu em 79 veio junto a essa narrativa que eu comecei o vídeo falando. Uma narrativa de pacificação, onde o Brasil, que não tem conflitos, não poderia se enfraquecer internamente por causa de disputas políticas. Afinal de contas, teremos inimigos no exterior, políticas de desenvolvimento dentro do país. Esse é o ponto. Não deveria ter sido uma grande briga. E a anistia coroou isso. Torturadores e vítimas, esquerda e direita, todos juntos, finalizando a ditadura e prontos para a redemocratização. E o esquecimento vira impunidade. Um grande intelectual francês chamado Paul Ricoeur escreveu um clássico chamado História, Memória e o Esquecimento. A ideia dele é justamente ver como nós, como sociedade, ao lidarmos com traumas coletivos que invadem a mentalidade do povo, acabamos, enquanto falamos de política, seduzidos por essa ideia de conciliação, de pacificação. Isso aconteceu, por exemplo, na Espanha, quando o general Francisco Franco sai do poder e a gente tem em 1975 os pactos que envolvem a pacificação do país. Monarquistas, conservadores, esquerdistas, anarquistas, revolucionários e moderados, todos eles sentados para tentar pacificar a Espanha que se livrava do franquismo. Ali, que gerou o gigantesco Pacto de Moncloa, forte inspiração para os militares brasileiros, veio com essa ideia de esquecer para remediar. Você pacifica para poder continuar. E os militares em 79 seguiram isso, como eu disse, à risca. Não à toa, se a gente já tem uma lógica de história de pacificação e o interesse dos militares em pacificarem buscando seus próprios benefícios, afinal de contas, torturadores ficariam impunes, você tem toda uma solução que facilita a vida para eles. E agora isso pode continuar.
Atualmente, nós estamos vendo na Nova República mais um caso que envolve a defesa de anistia. Vários presidenciáveis falam de anistias ou indultos aos manifestantes e ao próprio governo Bolsonaro. Estamos falando já em contexto, e isso é sempre importante, de pré-campanha. Afinal de contas, em 2026 teremos uma nova eleição presidencial. Esse debate, que muita gente acha que é simplesmente por política, também nos diz como nós, como sociedade, lutamos pela nossa memória. Afinal de contas, muita gente se chocou em 8 de janeiro de 2023 quando viu manifestantes invadindo Brasília, invadindo as sedes das instituições. Foi chocante. Houve gestos do governo da época, o governo Lula, de chamar os governadores e eles foram, inclusive, para pacificar. Nesse sentido, buscaria-se uma responsabilização, uma investigação e um beneplácito democrático. Afinal de contas, seriam chefes do executivo ali lutando por uma preservação das instituições. O que a gente vê hoje em dia, no legislativo principalmente, é uma impunidade. Uma luta por pessoas que, sob os argumentos de é uma senhora de idade, é uma pessoa que não estava sabendo o que estava fazendo, acabamos tendo toda uma narrativa de perdão para se pacificar um país que, vamos combinar, por mais que esteja polarizado, não está em conflito. Você tem, ao contrário das políticas de esquecimento historicamente citadas, você tem basicamente uma passada de pano. E isso que é doido, porque ao mesmo tempo que a gente poderia falar, se fosse uma coisa séria e realmente num caráter pacificador, se realmente a gente estivesse numa sociedade brasileira sob conflito, será que aí assim o argumento da anistia faria sentido? Não. Porque nas sociedades democráticas que nós vivemos, essa questão de anistia não precisa acontecer. Se a gente tem um fortalecimento das instituições, uma responsabilização com a investigação dos atores e uma participação popular sobre os rumos dessas questões, uma anistia é desnecessária, porque não precisa, porque senão vira impunidade. E esse é o grande recado do Paul Ricoeur sobre anistia. Você entender que políticas que envolvem essa pacificação muito facilmente se tornam campanhas de impunidade. Em quesito ao Bolsonaro, você pode argumentar que nós temos um STF hipertrofiado, todo poderoso, que o Alexandre de Moraes está assumindo demais poderes que só reforçam a personalidade dele, é quase uma dominação carismática. É ele governando o Brasil com poderes que alguns diriam ditadura da toga. Só que o ponto é que não estamos nessa ditadura. Nós temos instituições funcionando, por mais que com excessos, e só conseguimos apontar esses excessos por causa que somos uma sociedade livre, que podemos falar inclusive sobre o governo Lula, sobre os deputados, sobre os regimes estaduais e municipais. O ponto aqui é que ao defender uma anistia, no momento, o pessoal nem está focando nos crimes, nas provas, nas investigações, nos processos. Você tem uma grande passada de pano política porque existe um medo de uma reeleição do Lula. E eu falo isso como um cara que não é lulista, não é petista. Mas é importante entender que essa anistia, caso seja aprovada, e temos projetos circulantes na Câmara sobre isso, se você perdoa todo mundo que foi lá invadir Brasília, e talvez até mesmo o governo Bolsonaro com os políticos que tentaram, e militares que tentaram fazer essas questões de barrar, como as investigações estão comprovando, a eleição do Lula e do Alckmin e tudo mais, nós estamos apenas continuando um legado autoritário de pacificação num país que tem que entender que, ao se fazer isso, você apenas reforça o poder de quem já está no poder. E isso é uma coisa muito problemática para nós como sociedade brasileira. Para que rumo a gente vai? Até onde o esquecimento, a anistia, vira impunidade. Até onde isso vai refletir em nós como sociedade. E para fazer o teste, se fosse o seu principal inimigo político, você apoiaria a anistia a ele? Galera, espero que tenham gostado. Voltamos aqui falando de anistia e vejo vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno. Vamos voltar com tudo rumo a 5.000 inscritos. Comentem, compartilhem e façam essa mensagem valer. Vejo vocês semana que vem. Até lá!